Anselmo Prado Guimarães tinha perdido tudo. Sozinho, sentado num banco frio de um terminal rodoviário de São Paulo, o fazendeiro milionário lutava para não desabar. Então, do nada, uma voz baixinha perguntou: "Você também está perdido?" Ele levantou o rosto e viu Theo, um menino de apenas 3 anos, parado bem na frente dele. Aquela pergunta simples quebrou um homem que nunca tinha chorado. E a decisão tomada ali, naquele banco, mudaria o destino deles para sempre. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. O desespero de Rosa Martins parou o ar do terminal rodoviário de São Paulo como um grito que ninguém mais conseguia ignorar. "Theo!" A voz saiu abafada, quase sem força. "Theo, onde você está, meu filho?" Ela empurrava a pessoa sem pedir licença, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. As pernas tremiam enquanto corria de um lado para o outro, procurando entre as malas, entre as pernas apressadas, entre cada rosto pequeno que surgia na multidão. Bastaram alguns segundos, apenas alguns segundos de distração, e a mão do filho já não estava mais na dela. A culpa veio rápida, pesada, sufocante. "Como eu pude deixar isso acontecer?" pensou, enquanto as lágrimas começavam a embaçar sua visão. Enquanto isso, a poucos metros dali, Theo caminhava com passos pequenos e tranquilos. Não chorava, não gritava, apenas observava tudo ao seu redor com aquela curiosidade silenciosa que crianças de 3 anos costumam ter. Foi então que ele viu um homem sentado sozinho em um banco de madeira, completamente imóvel em meio ao caos do terminal. O menino parou e inclinou a cabeça para o lado, estudando aquele adulto grande e sério. Havia algo diferente nele, algo que Theo já tinha visto antes em outros adultos, quando as coisas não estavam bem. Sem medo, o menino deu mais alguns passos e ficou bem na frente do homem. Esperou um pouco, como se desse tempo para que ele percebesse sua presença. Quando o homem finalmente olhou para baixo e seus olhos se encontraram, Theo perguntou com a voz baixa e clara: "Você também está perdido?" Anselmo Prado Guimarães piscou devagar, como se estivesse acordando de um pesadelo muito longo. A pergunta do menino não falava sobre o terminal, não falava sobre estar longe de casa. Falava sobre algo muito maior, algo que Anselmo vinha tentando ignorar havia dias. Ele abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Apenas um silêncio pesado e incômodo. O som ao redor começou a diminuir. As vozes, os passos apressados, os anúncios nos alto-falantes, tudo pareceu ficar distante. Pela primeira vez, desde que tudo tinha desmoronado, desde que tinha perdido tudo o que acreditava ser importante, Anselmo não conseguiu mais segurar. As lágrimas vieram sem aviso. Ele tentou limpar o rosto com as mãos, envergonhado, mas não adiantou. Chorou ali mesmo, diante de um menino desconhecido, que não pedia explicações, não fazia julgamentos, apenas ficava ali, parado, presente. "Desculpa", Anselmo conseguiu dizer entre soluços, a voz saindo quebrada. "Desculpa, eu não devia..." Theo não disse nada. Apenas ficou ali, olhando para ele com aqueles olhos grandes e calmos, como se entendesse tudo sem precisar de palavras. Foi nesse momento que Rosa apareceu correndo. Parou de repente ao ver o filho em segurança, parado diante de um homem desconhecido. O alívio veio primeiro, tão forte que ela quase caiu no chão, mas logo em seguida veio a confusão. O homem estava chorando. Não era um choro qualquer. Era o tipo de choro que vem de um lugar muito fundo, guardado por tempo demais. Rosa se aproximou devagar, ainda ofegante, segurando a bolsa com força contra o corpo. "Theo!" Ela chamou baixinho, estendendo a mão. "Vem aqui, filho." O menino olhou para a mãe, mas não saiu do lugar imediatamente. Em vez disso, apontou para Anselmo e disse com toda a naturalidade do mundo: "Ele também está perdido, mãe." Rosa ficou sem saber o que dizer. Olhou para o homem, para o rosto molhado de lágrimas,
para as mãos grandes que tremiam levemente. Não havia ameaça ali, havia apenas dor. Desculpa. Anselmo tentou se recompor, limpando o rosto com as costas da mão. Seu filho... Ele só fez uma pergunta. Desculpa, eu não queria assustar ninguém. Não, tudo bem, Rosa disse, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Eu só fiquei desesperada quando percebi que ele tinha sumido. Anselmo concordou e tentou se levantar, mas as pernas pareciam não obedecer direito. Ele voltou a sentar, passando as mãos pelo cabelo. Eu não sou nenhum perigo, disse, como se precisasse deixar isso claro. Eu só estou passando por um momento difícil. Rosa pegou Theo pela mão, mas não saiu correndo como deveria. Algo a fez ficar. Talvez fosse o jeito como aquele homem falava. Ou talvez fosse porque ela mesma já tinha estado naquele lugar, completamente perdida, sem saber para onde ir. O senhor está bem? Ela perguntou, e a pergunta saiu mais gentil do que ela esperava. Anselmo soltou uma risada sem humor. Honestamente? Não estou bem. Theo puxou a mão da mãe. Ele pode vir com a gente, mãe? Rosa olhou para o filho, surpresa. Theo, a gente nem conhece esse senhor, mas ele está perdido, o menino insistiu, como se aquilo explicasse tudo. Anselmo olhou para a criança e sentiu algo estranho no peito. Algo que não sentia havia muito tempo. Não era pena, era reconhecimento. Aquele menino tinha visto nele algo que ninguém mais tinha visto em meses. Obrigado, pequeno, Anselmo disse, a voz ainda trêmula. Mas sua mãe está certa. Vocês não me conhecem. Rosa ficou ali parada por mais alguns segundos, dividida entre o instinto de proteger o filho e aquela sensação estranha de que aquele encontro não era por acaso. O anúncio do ônibus para o interior de São Paulo saiu pelos alto-falantes. Ela olhou para o relógio, depois para Theo, depois para o homem sentado no banco. E foi então que tomou uma decisão que mudaria tudo. Algumas horas antes daquele encontro no terminal, Anselmo Prado Guimarães ainda acreditava que tudo podia ser resolvido com uma conversa séria e alguns telefonemas. Ele estava hospedado em um hotel simples no centro de São Paulo, preparando-se para uma reunião que deveria ser apenas uma formalidade. Em Goiás, seu nome abria portas. As pessoas o tratavam com respeito, com admiração até. Ele não era apenas um fazendeiro rico. Era alguém que tinha construído tudo do zero, que conhecia cada palmo daquela terra, cada decisão que havia tomado para chegar onde estava. A viagem a São Paulo deveria ser rápida. Assinar alguns papéis, fechar um negócio importante e voltar para casa. Simples assim. Senhor Guimarães, o gerente do banco tinha dito pelo telefone na noite anterior. Amanhã, às 10 horas. Tudo pronto para a assinatura. Anselmo tinha agradecido e desligado, confiante. Mas quando chegou ao banco naquela manhã, percebeu que algo estava errado. A secretária o fez esperar mais de uma hora. Quando finalmente foi chamado, o gerente evitava olhar diretamente para ele. Senhor Guimarães, o homem começou, a voz tensa. Temos um problema. Anselmo se inclinou para a frente na cadeira. Que tipo de problema? As contas foram bloqueadas. Houve movimentações que precisam ser investigadas. Como assim bloqueadas? Anselmo sentiu o coração acelerar. Eu não autorizei nenhuma movimentação estranha. O gerente deslizou alguns papéis pela mesa. Segundo nosso sistema, o senhor autorizou. Há procurações assinadas, transferências aprovadas, tudo em seu nome. Anselmo pegou os papéis com mãos trêmulas. Não reconhecia nada daquilo. Valores absurdos transferidos para contas que nunca tinha visto. Assinaturas que pareciam suas, mas que ele tinha certeza de não ter feito. Isso é um erro, disse, tentando manter a calma. Ou pior, é uma fraude. Eu não assinei nada disso. O senhor vai precisar de um advogado, o gerente disse, desviando o olhar. E vai demorar um tempo até conseguirmos resolver.
Anselmo saiu do banco atordoado. Tentou ligar para o escritório em Goiás. Ninguém atendia. Tentou ligar para o sobrinho que cuidava de parte dos negócios. A ligação caía direto na caixa postal. Foi então que a realidade começou a bater com força. Ele tinha sido traído. Pessoas em quem confiava, pessoas que ele tinha ajudado, que tinham crescido ao seu lado, haviam planejado tudo. Usaram procurações antigas, documentos que ele tinha assinado de boa fé e viraram tudo contra ele. Anselmo tentou mais algumas ligações. Advogados, contatos, pessoas que sempre tinham estado disponíveis, mas agora todos estavam ocupados demais, ou simplesmente não retornavam. O motorista que deveria buscá-lo no hotel recebeu um telefonema rápido e depois disso inventou uma desculpa qualquer e foi embora. Anselmo ficou sozinho na calçada, segurando apenas uma mochila com algumas roupas. Tentou usar o cartão de crédito para pagar um táxi. Negado. Tentou sacar dinheiro. Conta bloqueada. O celular apitou avisando que a bateria estava acabando. Ele procurou um carregador, mas percebeu que tinha esquecido no hotel e não tinha dinheiro para voltar lá. Pela primeira vez em décadas, Anselmo Prado Guimarães estava completamente sozinho e sem recursos. Caminhou pelas ruas de São Paulo sem rumo, tentando pensar, tentando encontrar uma solução, mas a cabeça não parava de girar. Como tinha deixado aquilo acontecer? Como não tinha visto os sinais? Foi quase por instinto que acabou chegando ao terminal rodoviário. Talvez porque ali as pessoas estavam sempre indo para algum lugar. Talvez porque ele ainda acreditasse que precisava apenas sentar e pensar com calma. Encontrou um banco vazio e se sentou. Ficou ali por horas, observando as pessoas passarem apressadas, carregando malas, abraçando familiares, correndo para não perder o ônibus. Todo mundo parecia saber exatamente para onde estava indo, menos ele. Anselmo olhou para as próprias mãos. Mãos que sempre tinham segurado as rédeas, tomado decisões, resolvido problemas. Agora não serviam para nada. O barulho do terminal continuava ao redor, mas para ele tudo parecia distante, abafado. Foi nesse estado, perdido em pensamentos que não levavam a lugar nenhum, que ele ouviu a voz de um menino. Você também está perdido? E tudo desmoronou. Rosa Martins nunca tinha sonhado em viver na cidade grande. Cresceu no interior de São Paulo, em uma casa simples cercada de terra e árvores, aprendendo desde cedo a cuidar da horta, a esperar a colheita, a entender o tempo das coisas. Mas quando Theo nasceu e o pai da criança desapareceu sem deixar nenhum bilhete, Rosa entendeu que precisava buscar algo mais. Algo que garantisse não apenas comida na mesa, mas um futuro melhor para o filho. São Paulo parecia a escolha óbvia. Todo mundo falava das oportunidades, dos empregos, das chances de crescer. Rosa acreditou naquilo. Pegou suas poucas coisas, o filho no colo e partiu cheia de esperança. A realidade foi bem diferente. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Rosa conseguiu um emprego como diarista, limpando casas de famílias que mal olhavam para ela. Entrava cedo, saía tarde e o dinheiro mal dava para pagar o aluguel de um quarto minúsculo em uma pensão na Zona Leste. Theo ficava com uma vizinha enquanto ela trabalhava, uma mulher idosa que cobrava barato, mas que vivia reclamando do barulho que a criança fazia. Esse menino não para quieto, a mulher dizia toda vez que Rosa chegava para buscá-lo. Não sei se vou poder continuar cuidando dele. Rosa sempre pedia desculpas, mesmo sabendo que Theo era uma criança tranquila. Mas não tinha escolha. Precisava trabalhar. Os meses foram passando e Rosa percebeu que estava apenas sobrevivendo. Não havia tempo para planejar, para descansar, para simplesmente estar com o filho. Acordava cedo, trabalhava o dia todo, voltava exausta, dormia poucas horas e recomeçava tudo no dia seguinte. Algumas patroas eram gentis, outras nem tanto. Você pode fazer a comida também? Uma delas perguntou certa vez. Eu pago um pouco mais. Rosa aceitou, claro.
Precisava de cada centavo. Mas conforme os meses viravam anos, Rosa começou a perceber que a cidade não estava acolhendo ela e o filho. Estava apenas usando, sugando cada gota de energia que ela tinha, sem dar nada sólido em troca. Theo crescia rápido, e Rosa sentia que estava perdendo momentos importantes. As primeiras palavras, os primeiros passos, tudo acontecia enquanto ela estava em outra casa, limpando a sujeira de outras pessoas. Foi em uma noite particularmente difícil, depois de ser dispensada de mais um trabalho sem aviso prévio, que Rosa tomou a decisão. Ia voltar para casa. Não era desistência, era sobrevivência. Ligou para a mãe, Dona Lourdes, e explicou a situação. Filha, a casa sempre foi sua. A mãe disse do outro lado da linha, a voz carregada de alívio. Pode vir. A gente se vira. Rosa comprou as passagens de ônibus, guardou as poucas roupas que possuíam em uma mala velha e levou Theo até o terminal rodoviário. Enquanto esperava o horário do embarque, Rosa segurava a mão do filho com mais força do que o normal. Não por medo de perdê-lo fisicamente, mas pelo peso da decisão. Voltar para a casa dos pais, depois de tudo, parecia um fracasso. Mas era melhor do que continuar fingindo que estava tudo bem. Mãe, a gente vai ver a vovó? Theo perguntou animado. Vamos, meu amor, Rosa respondeu tentando sorrir. A gente vai ficar lá um tempo. E o vovô também? Também. Theo pareceu feliz com a notícia. Para ele aquilo era uma aventura. Para Rosa era um recomeço doloroso, mas necessário. Foi nesse momento de cansaço e reflexão que Rosa se distraiu. Um anúncio pelos alto-falantes. A bolsa escorregando do ombro. Um pensamento que a puxou para longe por alguns segundos. Quando voltou a atenção para o lado, a mão de Theo não estava mais na dela. O pânico foi imediato. Theo! Ela gritou, o coração disparando. Correu entre as pessoas, olhando para todos os lados, o medo crescendo a cada segundo. E foi então que o viu, parado diante de um homem sentado em um banco. Rosa encontrou Theo exatamente onde o pânico a tinha levado. O menino estava parado diante de um homem que chorava em silêncio, as mãos cobrindo o rosto, os ombros tremendo levemente. O senhor está bem? Ela perguntou, surpreendendo a si mesma com a própria gentileza. Anselmo soltou uma risada triste. Não estou bem. Perdi tudo. Vim de Goiás para São Paulo resolver um negócio e descobri que fui traído. Contas bloqueadas, documentos usados contra mim. Não tenho dinheiro, não tenho como voltar para casa. Nem sei mais o que fazer. As palavras saíram todas de uma vez, como se ele precisasse dizer aquilo em voz alta para acreditar que era real. Rosa ouviu em silêncio, não porque duvidasse, mas porque reconhecia aquele tom de voz. Era o mesmo tom que ela mesma tinha usado quando explicou para a mãe que precisava voltar, que as coisas não tinham dado certo. Theo, fica aqui do meu lado, Rosa disse ao filho, antes de se sentar ao lado de Anselmo no banco. O senhor tem família em Goiás? Tinha, Anselmo respondeu amargo. Ou pelo menos eu achava que tinha. Mas as pessoas que eu confiava foram exatamente as que me traíram. Rosa ficou em silêncio por alguns segundos, pensando. Sabia que deveria apenas se despedir e ir embora, mas algo naquele encontro parecia importante demais para ignorar. O anúncio do embarque saiu pelos alto-falantes do terminal. Embarque imediato! Ônibus com destino a Itapeva, plataforma 5. Rosa olhou para o relógio, depois para Theo, que segurava sua mão e olhava para Anselmo com aquela curiosidade infantil. Mãe, ele pode vir com a gente? Theo perguntou de novo. Theo, a gente mal conhece esse senhor. Mas ele está perdido, o menino insistiu. A gente também estava perdido e a vovó deixou a gente voltar. Rosa sentiu algo apertar no peito. A lógica de uma criança era simples demais, mas às vezes simples era exatamente o que precisava ser. Ela olhou para Anselmo. Para onde o senhor ia quando tudo isso aconteceu? Não sei, ele admitiu. Eu só vim aqui para o terminal porque não tinha mais para onde ir. Rosa respirou fundo. Sabia que aquilo era loucura.
Sabia que poderia estar cometendo um erro, mas também sabia que às vezes a vida pede para a gente confiar. Olha, ela disse finalmente, eu estou indo para o interior, para a casa dos meus pais. É uma cidade pequena, Itapeva. Não tenho muito para oferecer, mas se o senhor precisar de um lugar para ficar alguns dias, até conseguir se organizar. Anselmo olhou para ela como se não estivesse entendendo direito. A senhora está me oferecendo ajuda, mas a senhora nem me conhece. Eu sei, Rosa disse, e pela primeira vez naquele dia esboçou um sorriso pequeno. Mas meu filho parece achar que a gente precisa ajudar o senhor. E eu aprendi a confiar no instinto dele. Anselmo ficou em silêncio, tentando processar aquilo. Pela primeira vez em dias, alguém estava lhe oferecendo algo sem pedir nada em troca. Eu não sei o que dizer, ele murmurou. Então, não diga nada, Rosa respondeu, levantando-se. O ônibus sai em 15 minutos. Se o senhor quiser vir, é só me acompanhar até o guichê. Theo puxou a mão de Anselmo. Vem, tio, a gente vai ver a vovó. Anselmo olhou para o menino, depois para Rosa, e algo dentro dele cedeu. Levantou-se, pegou a mochila que estava no chão e seguiu os dois até o guichê. Rosa comprou mais uma passagem com o último dinheiro que tinha guardado. Quando entregou o papel a Anselmo, ele segurou como se fosse algo frágil demais para ser real. Obrigado, foi tudo o que conseguiu dizer. Depois a gente conversa, Rosa disse pegando Theo no colo. Agora a gente precisa embarcar. Os três entraram no ônibus juntos, e enquanto se acomodavam nos assentos, Rosa ainda não sabia se tinha feito a coisa certa. Só sabia que, às vezes, a vida muda não por grandes decisões planejadas, mas por pequenos gestos feitos no momento certo. A viagem até Itapeva foi longa e silenciosa. Theo dormiu quase o tempo todo, a cabeça apoiada no ombro de Anselmo, como se aquele fosse o lugar mais natural do mundo. Rosa observava a cena pelo canto do olho, sem fazer comentários. Não havia intimidade entre eles ainda, mas havia algo novo no ar, uma calma estranha, quase reconfortante. Anselmo olhava pela janela, vendo a paisagem mudar conforme se afastavam da cidade grande. Os prédios davam lugar a casas menores, depois a estradas de terra, plantações, cercas de madeira. Aquele era um mundo que ele conhecia bem, mas agora chegava sem nome, sem dinheiro, sem nada que o definisse. Quando o ônibus parou na pequena rodoviária de Itapeva, a noite já tinha caído completamente. O ar era mais frio, o movimento bem menor e os sons eram familiares para quem vinha do interior. Dona Lourdes estava esperando na plataforma, como sempre fazia quando a filha voltava. Assim que viu Rosa descer do ônibus, abriu os braços antes mesmo de perguntar qualquer coisa. Minha filha, ela disse, abraçando Rosa com força. Graças a Deus vocês chegaram bem. Depois abraçou Theo, que estava sonolento, mas feliz por ver a avó. Foi só então que Dona Lourdes percebeu o homem que descia do ônibus atrás deles. Mãe, esse é o Anselmo, Rosa apresentou rapidamente. Ele vai ficar uns dias com a gente. Vou explicar depois. Dona Lourdes não fez perguntas. Apenas olhou para o homem com aquela atenção tranquila de quem já viu muita coisa na vida. Seja bem-vindo, ela disse simplesmente. Você deve estar com fome. Anselmo ficou sem saber o que responder. Não esperava ser recebido assim, sem desconfiança, sem interrogatório. Obrigado, senhora. Obrigado mesmo. Seu Joaquim estava a alguns passos atrás, o chapéu nas mãos, observando tudo em silêncio. Ele não disse nada, apenas fez um aceno curto de cabeça para Anselmo antes de indicar o caminho até a caminhonete velha estacionada ali perto. Durante o trajeto até a casa, ninguém falou muito. Seu Joaquim dirigia devagar, prestando atenção na estrada escura. Rosa segurava Theo no colo, que já tinha voltado a dormir. Anselmo ia no banco de trás, olhando pela janela, tentando entender como tinha chegado até ali. A casa ficava um pouco afastada da cidade, cercada por um pequeno terreno com algumas árvores frutíferas e uma horta que parecia precisar de cuidados. Era simples, mas tinha algo sólido nela.
Algo que dizia que aquela família estava ali havia muito tempo. Dona Lourdes entrou primeiro e acendeu as luzes da sala. "Senta aí que eu vou esquentar a janta", ela disse, indicando a mesa de madeira na cozinha. Anselmo se sentou onde foi indicado, ainda segurando a mochila no colo, como se não tivesse certeza de que podia realmente ficar. Seu Joaquim se sentou do outro lado da mesa e ficou observando, não com hostilidade, mas com aquela atenção de quem precisa entender com quem está lidando. "Você é de onde?" ele perguntou finalmente. "Goiás, senhor. Interior de Goiás. Fazendeiro?" Anselmo hesitou antes de responder. "Era. Perdi tudo recentemente." Seu Joaquim não disse mais nada. Apenas concordou devagar, como se aquilo explicasse alguma coisa. No campo, homem se conhece pelo que faz, não pelo que diz. E aquele homem ali na frente ainda precisava provar quem era. Dona Lourdes trouxe pratos com arroz, feijão e um pedaço de frango. Comida simples, mas feita com cuidado. "Come enquanto está quente", ela disse gentilmente. Anselmo comeu em silêncio e percebeu que estava com mais fome do que imaginava. Não comia uma refeição de verdade havia dias. Depois da janta, Rosa levou Theo para o quarto e voltou para mostrar a Anselmo onde ele ia dormir. Era um cômodo pequeno nos fundos da casa, com um colchão simples no chão e uma janela que dava para o quintal. "Não é muito", Rosa disse, quase se desculpando. "Está perfeito", Anselmo respondeu, e era verdade. "Obrigado, de coração." Rosa concordou e saiu, fechando a porta devagar. Anselmo ficou sozinho pela primeira vez desde o terminal. Sentou-se na beirada do colchão e olhou ao redor. Não havia luxo ali. Não havia conforto além do básico. Mas havia algo que ele não sentia havia muito tempo. Havia acolhimento. Deitou-se e tentou dormir, mas o sono não vinha fácil. A mente não parava de girar, repassando tudo o que tinha acontecido. Como tinha chegado até ali? Como um homem que tinha tudo tinha acabado dormindo no chão da casa de desconhecidos, mas ao mesmo tempo, pela primeira vez em dias, não sentia aquele peso sufocante no peito. Quando o sono finalmente veio, Anselmo sonhou com terra, com plantações, com trabalho honesto e mãos sujas de barro. E acordou no dia seguinte, com a sensação estranha de que, talvez, ainda houvesse um caminho pela frente. Anselmo acordou antes do sol nascer, não por obrigação, mas por hábito. Décadas trabalhando no campo tinham ensinado seu corpo a respeitar o ritmo da terra. Levantou-se em silêncio, vestiu as mesmas roupas do dia anterior e saiu para o quintal. A propriedade era pequena, mas tinha potencial. Ele via isso com clareza. A horta estava meio abandonada. Algumas plantas secas, outras sufocadas por mato. A cerca nos fundos tinha alguns mourões soltos. Um cano de irrigação vazava água desperdiçada no chão. Eram problemas pequenos, nada que não pudesse ser resolvido. Anselmo começou pelo mais simples. Arrancou o mato ao redor das plantas que ainda resistiam, juntou as ferramentas velhas que encontrou espalhadas pelo terreiro e organizou tudo em um canto. Quando seu Joaquim apareceu na porta da cozinha com uma caneca de café na mão, Anselmo já tinha feito mais em 1 hora do que muitos fariam em um dia inteiro. O velho agricultor ficou ali parado, observando em silêncio. Não disse nada. Apenas bebeu o café devagar, os olhos atentos em cada movimento do estranho que tinha chegado na noite anterior. No campo, homem não se julga pelas palavras. Se julga pelo que faz quando ninguém está pedindo. Anselmo não tentou impressionar, apenas trabalhou. Consertou a cerca caída usando arame que encontrou em um canto do galpão. Limpou um trecho de pasto que estava tomado por capim ruim. Ajustou o cano que vazava, improvisando uma solução com o que tinha à mão. Quando o sol já estava alto, seu Joaquim finalmente se aproximou. "Sabe o que está fazendo?" ele perguntou sem rodeios. "Sei, senhor. Passei a vida cuidando de terra." Joaquim olhou para o trabalho que tinha sido feito. "Está bem feito." Foi tudo o que disse antes de voltar para dentro de casa.
Era pouco, mas era um começo. Nos dias seguintes, Anselmo continuou trabalhando em silêncio. Não pedia permissão, apenas via o que precisava ser feito e fazia. Rosa observava à distância, sem comentar muito. Não esperava que aquele homem resolvesse os problemas da família, mas percebia que as coisas estavam mudando. A horta começou a responder. As plantas que estavam quase perdidas ganharam vida de novo. O terreno ficou mais organizado. Pequenas mudanças que faziam diferença no dia a dia. Theo seguia Anselmo para todo lado. Sentava-se no chão enquanto o homem mexia na terra. Fazia perguntas sobre tudo. Oferecia ajuda do jeito que uma criança de 3 anos consegue oferecer. Tio, por que a gente molha as plantas de manhã cedo? Porque o sol ainda não está forte. Anselmo explicava com paciência. Se molhar no meio do dia, a água evapora rápido e não chega na raiz. E a raiz é importante? É a parte mais importante. É onde a planta busca força. Theo ouvia tudo com atenção, como se estivesse aprendendo os segredos do mundo. Uma tarde, depois de um dia inteiro de trabalho, seu Joaquim se aproximou de Anselmo e estendeu um copo de água fresca. Amanhã a gente vê a cerca do fundo, ele disse, como se fosse uma ordem simples. Mas Anselmo entendeu. Aquilo não era apenas sobre consertar uma cerca, era sobre confiança, sobre espaço sendo concedido aos poucos para quem provasse merecer. Pode deixar, Anselmo respondeu, aceitando o copo. Naquela noite, sentado à mesa com a família, Anselmo percebeu algo que não sentia havia muito tempo. Não era alegria completa, nem segurança absoluta. Era algo mais sutil e mais raro. Era a sensação de pertencer. Dona Lourdes trouxe a panela de arroz para a mesa e serviu todos com aquele jeito materno que não pede nada em troca. Come mais, Anselmo, ela disse, colocando mais comida no prato dele. Você trabalhou o dia todo. Obrigado, Dona Lourdes. Rosa olhava para a cena com algo estranho no peito. Não era só gratidão pelo trabalho que Anselmo estava fazendo. Era respeito. Um respeito que nascia da constância, não de promessas vazias. Theo estava sentado ao lado de Anselmo, comendo devagar, o olhar perdido em pensamentos de criança. De repente, sem aviso, encostou a cabeça no braço do homem e disse baixinho, Gosto de você, tio. Anselmo parou com o garfo no ar. Sentiu algo apertar no peito. Não era pena, não era culpa. Era algo mais profundo, mais verdadeiro. Eu também gosto de você, pequeno, ele respondeu, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Seu Joaquim observava tudo em silêncio, o rosto frio, mas os olhos atentos. Ainda havia desconfiança ali, ainda havia distância, mas também havia algo novo, algo parecido com aceitação. E sem que ninguém dissesse nada em voz alta, a terra começava a responder ao cuidado. As plantas cresciam mais fortes, o trabalho rendia mais. E aquele homem que tinha chegado perdido, sem nada além de uma mochila velha, começava a encontrar seu lugar. As semanas foram passando e a pequena propriedade começou a mudar de forma quase invisível. Não houve um grande momento de virada. Apenas pequenas melhorias acumuladas dia após dia. A terra, antes cansada e meio esquecida, passou a responder melhor. O pasto ficou mais uniforme. A horta ganhou força. As galinhas botavam mais ovos. Anselmo nunca falava em lucro. Falava em cuidado. Olha isso aqui, seu Joaquim. Ele disse uma manhã, agachado ao lado de um canteiro. Se a gente corrigir a drenagem, a água para de acumular aqui. Aí as raízes ficam mais saudáveis e a planta produz melhor. Seu Joaquim ouviu em silêncio, mas pela primeira vez fez perguntas. E como faz essa correção? É simples. A gente cava uma valeta rasa aqui e direciona a água para outro lado. Não custa nada, só mão de obra. Então vamos fazer. Era o sinal mais claro de que algo tinha mudado entre eles. Joaquim não estava apenas aceitando a presença de Anselmo, estava confiando na experiência dele.
Rosa sentia a diferença na rotina. Havia menos tensão, menos improviso. Pela primeira vez, desde que tinha voltado para casa, conseguia pensar além do dia seguinte. Observava Anselmo trabalhando, conversando com o pai, ensinando Theo a reconhecer plantas e sentia algo que não ousava nomear ainda. Não era gratidão, era respeito. Um respeito que nascia da constância. Theo seguia Anselmo como uma sombra. Aprendeu a regar as plantas na hora certa, a reconhecer quando uma folha estava doente, a entender que cada coisa tem seu tempo. E, aos poucos, sem que ninguém percebesse exatamente quando, o menino começou a chamar Anselmo de forma diferente. Foi em uma tarde comum. Eles estavam caminhando pelo terreno, verificando as cercas, quando Theo tropeçou em uma pedra. Não caiu, mas se assustou. Sem pensar, correu até Anselmo e segurou sua mão. "Pai", ele disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Eu quase caí." A palavra saiu tão simples, tão distraída, que Theo nem percebeu o que tinha dito. Mas Anselmo percebeu. Parou onde estava, o coração apertando no peito. Não corrigiu, não perguntou. Apenas respirou fundo, sentindo o peso e a delicadeza daquela palavra. Rosa estava a poucos metros de distância, pendurando roupas no varal. Ouviu tudo. Ficou imóvel, a mão segurando um lençol no ar, sem saber se deveria dizer alguma coisa. Seu Joaquim também ouviu. Estava consertando um portão ali perto. Desviou o olhar rapidamente, como quem respeita um momento que não lhe pertence. Anselmo se abaixou na altura de Theo, olhou nos olhos do menino e disse apenas: "Estou aqui, pequeno. Nada mais, nada menos." Theo sorriu e voltou a correr, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Para ele, realmente não tinha. Apenas tinha dado nome ao que já sentia. Naquela noite, Rosa mal conseguiu dormir. Não por medo, mas pela certeza de que algo tinha mudado de forma definitiva. A presença de Anselmo já não era provisória. Não era mais o homem perdido que tinham encontrado no terminal. Era alguém que fazia parte daquela casa, daquela rotina, daquela vida. A terra estava melhor. A casa estava diferente. E o filho tinha encontrado, sem esforço algum, um lugar seguro. Rosa ficou olhando o teto no escuro, pensando em tudo o que tinha acontecido desde aquele dia no terminal. Pensar que tudo tinha começado com uma pergunta simples de uma criança. "Você também está perdido?" Mas agora, ninguém ali estava mais perdido. No dia seguinte, um vizinho apareceu interessado em comprar parte da produção da horta. Seu Joaquim, que nunca tinha conseguido vender nada além de alguns poucos produtos na feira, ficou surpreso. "É porque a qualidade melhorou", Anselmo explicou. "E a gente está colhendo na hora certa, faz diferença. O negócio foi fechado, não era muito dinheiro, mas era um começo." Pela primeira vez em anos, seu Joaquim viu a possibilidade de a pequena propriedade não ser apenas um peso, mas algo que podia sustentar a família. Rosa observava tudo com um misto de orgulho e medo, porque prosperar também traz escolhas, e escolhas pedem coragem. Foi em uma noite simples, sentados na varanda depois do jantar, que Anselmo tocou no assunto pela primeira vez. "Rosa", ele começou a voz baixa, "eu preciso falar sobre Goiás." Ela olhou para ele, o coração já se preparando para o que viria. "Eu sei que preciso resolver aquilo. Tentar recuperar o que é meu, ou pelo menos entender o que ainda pode ser feito." Rosa ficou em silêncio, segurando a caneca de café entre as mãos. "Você vai embora?" Ela perguntou direto ao ponto. "Não sei", Anselmo admitiu, "mas preciso ir lá, pelo menos uma vez, para fechar esse ciclo." Rosa concordou devagar. "Eu entendo. Não pediu que ficasse. Não pediu que fosse. Apenas disse que entendia. Mas quando ficou sozinha depois, sentiu o medo de perder outra vez algo que nem sabia quando tinha começado. Naquela noite, Theo dormiu abraçado a Anselmo, como sempre.
O homem ficou olhando o teto por muito tempo, pensando em tudo o que tinha perdido e em tudo o que, sem perceber, tinha encontrado. Pela primeira vez, a dúvida não era sobre dinheiro. Era sobre onde ele realmente pertencia. O que se construiu entre Rosa e Anselmo não nasceu de declarações nem de gestos grandiosos. Nasceu do cotidiano, do café passado cedo demais, do cansaço dividido no fim da tarde, das conversas baixas enquanto Theo dormia. Eles aprenderam a se reconhecer no silêncio, a respeitar os limites um do outro, a não exigir respostas para perguntas que ainda não tinham forma. Rosa percebeu que já não caminhava sozinha pela propriedade. Não porque alguém tivesse assumido o comando, mas porque agora havia parceria. Anselmo nunca se colocou como dono de nada. Perguntava antes de mudar, explicava antes de decidir. Acho que a gente podia plantar feijão naquele canto ali, ele sugeriu uma manhã. O solo está bom e o sombreamento é perfeito. Meu pai tentou feijão lá uma vez, Rosa respondeu. Não deu certo. Por que não? Não sei. Acho que plantou na época errada. Anselmo olhou para o terreno pensando. Se plantar agora, pega a estação boa. Vale tentar. Rosa concordou. E deu certo. O feijão cresceu forte e na colheita rendeu mais do que esperavam. Pequenas vitórias como essa foram se acumulando e junto com elas uma confiança silenciosa entre os dois. Seu Joaquim começou a envolver Anselmo nas decisões mais difíceis, não por obrigação, mas porque a opinião do homem agora pesava. Estou pensando em comprar umas galinhas poedeiras, Joaquim disse uma tarde. O que você acha? Acho que vale a pena, mas tem que fazer um galinheiro bom, senão perde tudo para bicho. Você sabe fazer? Sei. E fizeram juntos. Um galinheiro simples, mas bem feito. As galinhas vieram na semana seguinte e começaram a produzir ovos todos os dias. Dona Lourdes ficou feliz, porque agora podia fazer seus bolos sem ter que comprar ovos na cidade. Theo crescia livre, correndo pela terra que começava a florescer. Chamava Anselmo de pai, sem cerimônia, como quem nomeia algo que sempre esteve ali. Pai, me ensina a plantar? Ele pedia quase todos os dias. Claro, filho, vem aqui. E Anselmo ensinava com paciência, não para impressionar, mas para transmitir. Ensinava limites também, não por rigidez, mas por proteção. Theo, não mexe nessa ferramenta agora, está afiada. Quando você crescer mais, eu te ensino a usar direito. Está bem, pai. A vida seguia assim, em uma rotina que não tinha nada de extraordinário, mas que era preenchida de pequenos momentos importantes. Uma noite, Rosa e Anselmo estavam sentados na varanda, como tinham feito tantas outras vezes. O silêncio entre eles era confortável. Não precisavam preencher cada segundo com palavras. Você é feliz aqui? Rosa perguntou de repente. Anselmo demorou para responder, não porque tivesse dúvida, mas porque queria ter certeza das palavras. Sou, ele disse finalmente. Mais do que eu fui em muitos anos, Rosa sorriu. Eu também estou feliz. Fazia tempo que eu não me sentia assim. Foi nesse momento de paz que o assunto voltou. Não como ameaça, mas como pendência. Rosa, eu preciso ir a Goiás, Anselmo disse. A voz firme, mas gentil. Rosa sabia que aquele dia ia chegar. Ainda assim sentiu o peito apertar. Quando? Semana que vem. Se eu não resolver isso, vai ficar sempre puxando. E eu não quero isso. Rosa concordou. E se você conseguir recuperar tudo? Anselmo olhou para ela nos olhos. Não sei se quero recuperar tudo, mas preciso saber o que ainda é meu. O que posso fazer? Entende? Entendo. Mas naquela noite, quando ficou sozinha no quarto, Rosa chorou em silêncio. Não porque achava que ele não ia voltar, mas porque tinha medo. Medo de que, ao voltar para o mundo antigo, Anselmo percebesse que não pertencia mais ali, naquela casa simples, naquela vida tranquila. Os dias que antecederam a viagem foram estranhos. Não houve grandes despedidas nem promessas exageradas. Apenas a vida seguindo,
com um peso no ar que ninguém comentava. Theo percebeu que algo estava diferente. Pai, você vai embora? Anselmo se abaixou na altura dele. Vou viajar por uns dias, mas volto logo. Promete? Anselmo hesitou por um segundo, mas depois segurou o rosto do menino com as mãos. Prometo. E naquele momento, ele soube que era verdade. Não importava o que encontrasse em Goiás, não importava o que pudesse recuperar. Aquele lugar, aquela família, era onde ele pertencia agora. Mas ainda assim, precisava ir. Precisava fechar aquele ciclo para poder seguir em frente de verdade. O dia da partida chegou mais rápido do que Rosa esperava. Anselmo acordou cedo, como sempre, mas dessa vez não foi para o quintal trabalhar. Arrumou as poucas coisas que tinha na mochila velha e ficou parado por alguns minutos, olhando pela janela para a terra que tinha ajudado a cuidar. Dona Lourdes preparou um café reforçado, mas ninguém comeu muito. O clima estava pesado, mesmo que ninguém quisesse admitir. Havia algo no ar que tornava cada gesto mais lento, cada palavra mais difícil de sair. Seu Joaquim se aproximou de Anselmo e estendeu a mão. Boa viagem. E se precisar de alguma coisa, liga. Obrigado, seu Joaquim. Por tudo mesmo. Os dois apertaram as mãos com firmeza. Era a forma deles de dizer coisas que não cabiam em palavras. Respeito, gratidão, reconhecimento. Theo estava mais quieto do que o normal. Ficou observando enquanto Anselmo terminava de se arrumar, os olhos grandes e atentos. Não fazia perguntas, mas estava claro que entendia que algo importante estava acontecendo. Quando Anselmo se abaixou na frente dele, o menino perguntou baixinho: "Você vai voltar mesmo, pai?" Anselmo segurou o rosto dele com as duas mãos e olhou bem nos olhos. "Vou, filho. Pode confiar em mim." Theo abraçou forte, como se quisesse guardar aquele momento para sempre. Anselmo sentiu o peito apertar. Era a mesma sensação que tinha sentido no terminal rodoviário meses atrás, mas agora por motivos completamente diferentes. Antes era desespero, agora era amor. Rosa acompanhou Anselmo até a porteira. Não houve lágrimas à vista, mas havia um peso no ar que nenhum dos dois conseguia ignorar. O vento frio da manhã balançava as árvores ao redor, e o silêncio entre eles dizia mais do que qualquer conversa poderia dizer. "Cuida de você", ela disse, a voz firme mesmo com o coração apertado. "Eu cuido, e você cuida de tudo aqui enquanto eu não estou." "Sempre cuidei", Rosa respondeu, e havia orgulho naquilo. Anselmo sorriu. Sabia que era verdade. Rosa nunca tinha precisado dele para sobreviver, mas ele gostava de pensar que tinha tornado as coisas um pouco mais leves, que tinha ajudado, que tinha feito diferença. "Rosa", ele começou, mas não sabia bem como continuar. "Não precisa falar nada agora", ela interrompeu gentilmente. "Vai, resolve o que precisa resolver. A gente conversa quando você voltar." Anselmo concordou. Subiu no ônibus que ia levá-lo até a rodoviária maior, de onde pegaria outro para Goiás. Acenou pela janela. Rosa e Theo acenaram de volta, parados ali na estrada de terra, ficando cada vez menores conforme o ônibus se afastava. Quando o ônibus desapareceu completamente na curva, Rosa ficou parada por um longo tempo, olhando para o lugar vazio onde ele tinha estado. Theo puxou sua mão. "Ele vai voltar, né, mãe?" "Vai, meu amor." Ele prometeu. Mas mesmo dizendo aquilo, Rosa sentia uma dúvida crescendo dentro dela. Promessas eram fáceis de fazer. Difícil era cumprir quando o mundo antigo chamava de volta. Em Goiás, Anselmo reencontrou um mundo que já não o reconhecia da mesma forma. As pessoas falavam de negócios como se nada tivesse acontecido. As mesmas conversas vazias sobre dinheiro, poder, status. Os mesmos interesses que não iam além da superfície. Ele conseguiu marcar algumas reuniões com advogados e pessoas que ainda tinham influência na região. Descobriu que parte da fazenda ainda podia ser recuperada através de processos judiciais, mas levaria tempo, muito tempo, anos talvez. "Olha, Anselmo",
O advogado disse, folheando pilhas de papéis em cima da mesa. É possível reverter parte do que foi feito contra você, mas vai demorar. Pode levar 2, 3 anos e vai precisar de dinheiro para pagar os custos do processo. E se eu desistir? Se eu simplesmente deixar tudo para trás? O advogado olhou para ele com surpresa genuína. Você está falando sério? Estamos falando de milhões aqui, Anselmo. Anselmo não respondeu na hora. Passou os dias seguintes tentando entender o que realmente queria. Visitou a fazenda que tinha sido sua por tantos anos. Caminhou pela terra que conhecia cada palmo. Conversou com antigos funcionários que ainda o respeitavam. Ouviu propostas, sugestões, planos de como recuperar tudo. Mas cada conversa o deixava mais distante de si mesmo. Era como se estivesse usando uma roupa que não servia mais. O mundo que ele tinha conhecido não cabia mais nele. À noite, no quarto de hotel onde estava hospedado, Anselmo não conseguia dormir. Ficava pensando no cheiro da terra molhada em Itapeva depois da chuva, no som do vento balançando as árvores ao redor da casa, na voz de Theo chamando-o de pai sem esforço, com aquela naturalidade que só vem do coração, no jeito como Rosa sorria quando ele contava alguma história boba enquanto trabalhavam juntos na horta. Foi em uma dessas noites longas e solitárias que ele finalmente entendeu a verdade. O que o tinha destruído meses atrás não foi perder dinheiro. Foi perder o lugar onde fazia sentido estar. Foi perder a si mesmo no meio de tanta posse, tanto poder, tanta solidão disfarçada de sucesso. E agora ele tinha encontrado esse lugar de novo. Tinha encontrado pessoas que viam valor nele não pelo que possuía, mas pelo que fazia, pelo que era. Enquanto isso, no interior de São Paulo, a rotina seguia seu curso. Rosa assumiu todas as decisões que antes dividia com Anselmo. A propriedade continuava produzindo bem, mas algo estava fora de lugar. Havia um vazio que não podia ser preenchido apenas com trabalho duro e determinação. Theo perguntava pouco, mas observava muito. Às vezes chamava pelo pai distraidamente enquanto brincava no quintal, e Rosa respondia com um sorriso contido, sem corrigir, sem prometer nada que não tinha certeza de poder cumprir. Mãe, quando o pai volta? Logo, meu amor, logo ele volta. Mas os dias foram passando, virando semanas, e Rosa começou a duvidar. Talvez Anselmo tivesse percebido que podia recuperar tudo o que tinha perdido. Talvez tivesse percebido que aquela vida simples no interior, sem luxo, sem status, não era suficiente para quem já tinha tido tanto. Ela não o culpava. Apenas sentia uma tristeza profunda e silenciosa que carregava sozinha, sem compartilhar com ninguém. Foi seu Joaquim quem a encontrou chorando no quintal uma tarde, sentada embaixo da árvore grande onde Theo costumava brincar. Ele volta. O velho disse, firme e direto. Conheço o homem trabalhador quando vejo. E aquele ali não é de abandonar o que começou. Rosa queria acreditar, queria muito, mas o medo era mais forte que a esperança. E se ele perceber que pode ter uma vida melhor lá? Ela perguntou, limpando as lágrimas. Vida melhor não é ter mais. Joaquim respondeu com sabedoria. É estar onde se quer estar. Rosa concordou em silêncio, mas a dúvida ainda pesava no coração. A decisão de Anselmo não veio de uma conversa decisiva com advogados, nem de um contrato importante assinado em cartório. Veio em uma manhã comum em Goiás, quando ele acordou cedo e se olhou no espelho do hotel. O homem que o encarava de volta não era mais o fazendeiro milionário que comandava tudo com voz firme e decisões rápidas. Também não era o homem quebrado que tinha chorado em um terminal rodoviário diante de uma criança desconhecida. Era alguém novo, alguém que tinha aprendido o valor das coisas que não se compram, não se negociam e não se perdem por causa de documentos ou traições. Ele percebeu que poderia até recuperar parte do que tinha perdido. Talvez até tudo, com tempo, dinheiro e muita luta judicial. Mas já não queria. O custo era alto demais, não em dinheiro,
em tempo longe de quem importava, em silêncio perdido, em ausências que não se recuperam. Saiu do hotel sem avisar ninguém. Pagou a conta com o pouco que tinha conseguido juntar, fazendo alguns trabalhos temporários, e pegou o primeiro ônibus de volta para São Paulo. Não ligou para os advogados. Não se despediu de ninguém. Apenas partiu. Durante a viagem longa de volta, Anselmo tinha uma clareza que não sentia havia meses, talvez anos. Não era fuga, era retorno. Era escolha consciente. Ele entendia agora que aquele terminal rodoviário, aquele banco frio onde tinha se sentado perdido, aquela pergunta simples de uma criança, tinham dividido sua vida em antes e depois de forma definitiva. Tudo o que realmente importava estava do outro lado daquela estrada de terra. E ele precisava chegar lá o mais rápido possível. Quando o ônibus finalmente chegou em Itapeva, já era fim de tarde. O sol estava começando a se pôr. Anselmo desceu do ônibus com pressa e conseguiu uma carona com um conhecido de seu Joaquim até a propriedade. O coração batia forte durante todo o trajeto, não de medo, mas de ansiedade. E se tivesse demorado demais? E se Rosa tivesse desistido de esperar? E se ela tivesse percebido que merecia alguém melhor, alguém que nunca tivesse ido embora? Quando o carro parou na frente da porteira velha de madeira, Anselmo desceu devagar, segurando a mochila. Agradeceu a carona e ficou ali parado por alguns segundos, apenas olhando. A casa estava tranquila e acolhedora como sempre. Fumaça subia da chaminé, sinal de que Dona Lourdes estava preparando o jantar. As galinhas ciscavam livres pelo terreiro. Tudo parecia exatamente como ele tinha deixado, mas ao mesmo tempo completamente diferente. Rosa estava no quintal, estendendo roupas no varal como fazia todas as tardes. Estava de costas, concentrada no trabalho, e demorou alguns segundos para perceber que tinha alguém ali. Quando finalmente levantou o olhar e viu Anselmo parado na porteira, ficou completamente imóvel. O lençol que segurava escorregou das mãos e caiu no chão, mas ela nem percebeu. Antes que ela dissesse qualquer coisa, antes que conseguisse se mexer, Theo apareceu correndo pela lateral da casa. Foi ele quem viu primeiro. O menino atravessou o quintal inteiro com a rapidez e a certeza de quem nunca tinha duvidado nem por um segundo. "Pai!" gritou, a voz aberta, clara, carregada de alegria pura. Anselmo sentiu as lágrimas virem sem controle. Ficou parado por um segundo, apenas sentindo o peito encher de algo que não precisava ser explicado com palavras. Então ajoelhou-se ali mesmo na entrada e abriu os braços. Theo se jogou nele sem hesitar, e Anselmo o segurou com toda a força que tinha, fechando os olhos e respirando fundo, sentindo o cheiro de criança, de sabão, de casa. "Você voltou", Theo disse, a voz abafada contra o peito dele. "Voltei, filho. Voltei para sempre. Não vou embora nunca mais." "Promete?" "Prometo com o coração." Rosa tinha se aproximado devagar, as mãos tremendo, as lágrimas descendo livremente pelo rosto. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio imenso, de felicidade, de tudo que tinha segurado durante aquelas semanas intermináveis de espera e dúvida. Anselmo se levantou, ainda com Theo agarrado nele, e caminhou até Rosa. Eles se olharam por um longo tempo, sem precisar de palavras, comunicando tudo através dos olhos molhados e dos sorrisos tímidos. "Eu escolhi", Anselmo disse finalmente, a voz baixa, mas firme e cheia de certeza. "Escolhi ficar aqui. Escolhi vocês. Escolhi essa vida." Rosa sentiu as pernas fracas, levou a mão ao peito tentando controlar a emoção que transbordava. "Tem certeza? Você poderia ter voltado para tudo aquilo, para tudo que era seu." "Eu sei", Anselmo respondeu, dando um passo mais perto. "Mas aquilo não é mais meu lugar, Rosa. Aqui é, com vocês, se você quiser, claro, se você aceitar que eu fique." Rosa não conseguiu responder com palavras.
A emoção era grande demais. Apenas se aproximou e abraçou os dois, Anselmo e Theo, sentindo pela primeira vez em semanas que estavam completos de verdade, que eram uma família. Seu Joaquim observava tudo da varanda, os braços cruzados sobre o peito, o rosto mantendo aquela seriedade de sempre. Mas quando Anselmo olhou para ele por cima do ombro de Rosa, o velho concordou devagar com a cabeça e esboçou um sorriso pequeno, quase imperceptível. Era o sinal final, a aceitação completa e definitiva. Dona Lourdes apareceu na porta da cozinha, limpando as mãos no avental florido, os olhos brilhando de lágrimas contidas. Chegou bem na hora da janta. Ela disse com aquela voz maternal e calorosa: "Vem, que a comida está pronta e quentinha." Naquele fim de tarde, enquanto o sol descia completamente atrás das árvores e a terra repousava depois de mais um dia honesto de trabalho, Anselmo finalmente entendeu algo que nunca tinha aprendido nos anos todos em que foi dono de uma fazenda enorme e comandou tantas pessoas. Pertencimento não se compra com dinheiro, não se reconquista com poder, não se impõe com autoridade. Pertencimento se escolhe, se constrói dia após dia, se cultiva com paciência, como se cultiva a terra boa. E ele tinha feito sua escolha. Sentados à mesa simples de madeira, comendo a comida humilde, mas saborosa que Dona Lourdes tinha preparado com tanto carinho, eles pareciam exatamente o que eram: uma família de verdade. Não perfeita, cheia de defeitos e histórias complicadas, mas absolutamente real. Construída sobre escolhas conscientes, não sobre obrigações vazias ou conveniências passageiras. Eu comia feliz, falando sem parar, contando para Anselmo com entusiasmo infantil tudo o que tinha acontecido durante aquelas semanas. "Pai, a galinha preta botou 3 ovos enormes hoje, e eu que encontrei todos, guardei na cesta igualzinho você me ensinou." "Sério? Você está cuidando muito bem delas então, filho?" "Estou, exatamente do jeito que você me ensinou antes de viajar. Não esqueci nada." Rosa olhava para os dois conversando animados e sentia o coração finalmente tranquilo. Não havia mais medo pesando, não havia mais dúvida corroendo por dentro, apenas paz, apenas certeza. Depois do jantar, Anselmo e Rosa ficaram na varanda, como já tinham feito tantas outras vezes naqueles meses de convivência. O silêncio entre eles era confortável. Havia paz genuína ali. "Obrigada por ter voltado", Rosa disse baixinho, olhando para as estrelas que começavam a aparecer. "Obrigado por ter me encontrado naquele terminal." Anselmo respondeu, com a voz cheia de gratidão. "Obrigado por ter confiado em mim quando nem eu mesmo confiava. Não fui eu quem confiou primeiro." Rosa sorriu, virando o rosto para olhá-lo. "Foi o Theo, ele que te escolheu." Anselmo concordou, sentindo aquela emoção apertar de novo. Ele fez a pergunta certa na hora mais certa possível. E você finalmente soube responder de verdade. Eles ficaram ali, lado a lado, olhando para a terra que tinham cuidado juntos com tanto esforço, para a vida que estavam construindo devagar, sem pressa, sem promessas impossíveis de cumprir. E pela primeira vez em toda a sua vida, Anselmo Prado Guimarães entendeu o verdadeiro significado de estar em casa, de pertencer a algum lugar de verdade. Não era sobre o tamanho da propriedade, não era sobre quantas cabeças de gado ou hectares de terra, era sobre as pessoas ao redor. Era sobre escolher ficar mesmo quando se tinha a opção de ir. Era sobre encontrar valor profundo naquilo que não se compra em lugar nenhum, não se negocia em reunião alguma e não se perde por causa de documentos assinados ou traições planejadas. Era sobre pertencer de verdade, simplesmente pertencer. E ele, finalmente depois de tanto procurar, pertencia de corpo e alma àquele lugar, àquela família, àquela vida simples, mas cheia de significado real. No fim das contas, a história do Anselmo nos ensina que o pertencimento é uma escolha. Ele poderia ter recuperado seu antigo império,
mas escolheu recuperar o que o dinheiro não compra: a paz de um lar e o amor de um filho. Que hoje você possa olhar ao seu redor e valorizar o que realmente te faz rico. Se essa mensagem tocou você, deixe seu coração nos comentários. Obrigado por fazer parte da nossa história. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!